Então você precisa ouvir o programa A Mesa com o Pai, todos os sábados das 7 às 9 da manhã, aqui no 107,9 da Life FM. A apresentação é minha, Karen Benetti. Eu espero você todos os sábados, combinado? Karen, A Mesa com o Pai. Estamos de volta, pessoal. Segundo bloco do nosso programa A Mesa com o Pai. E você sabe que tem live no Facebook. Pode correr para a página do Facebook Karen, A Mesa com o Pai, que nós já estamos transmitindo a nossa live. Isso mesmo. E olha só, eu quero, primeiro de tudo, nesse segundo bloco, agradecer os irmãos Priscila e Rodrigo, lá de Lucélia. Também a irmã Miriam, que esteve aqui semana passada. Gente, vocês não vão acreditar. Eles fecharam a minha agenda de fevereiro. E ainda mais 3 convidados para março. Olha que maravilha. 8 pessoas para vir compartilhar as bênçãos de Deus. Então, assim, eu fiquei muito feliz que Deus tocou o coração deles para me ajudar nessa empreitada aqui. E vai dar tudo certo. Então, eles sentiram de contribuir com isso. E eu estou, então, com a agenda de fevereiro já toda preenchida dos sábados. E também para março, 3 sábados. Glória a Deus por isso, que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas maravilhosas, derramando sobre eles cada vez mais das suas bênçãos e do seu amor. Bom, nosso convidado de hoje, então, é casado, ele é pai, conhece o Senhor desde que se dá por gente. Veio de Campinas, mas ele é adamantinense, viu? Ele foi dar uma passeada de 28 anos lá em Campinas e voltou. E é pastor da Igreja Cristã Renovadora, ali em Lucélia, junto com o pastor Miranda, que já esteve com a gente aqui, né? Na Mesa com o Pai. Então hoje eu estou recebendo o pastor Paulo Sérgio. Seja bem-vindo, pastor, bom dia. Muito obrigada pela sua presença. Amém, amém. Muito obrigado. Eu quero agradecer nossa irmã Karen por esse convite tão maravilhoso, né? Nosso irmão Rodrigo, nossa irmã Priscila, que através deles nós estamos aqui. Eu sou novo aqui ainda por etapa, né? Eu conheço bem a cidade, mas a rádio não tinha vindo ainda. Mas estou muito feliz por esse convite, por estar aqui. Agradecer a todos, irmãos, amigos que estão nos ouvindo, parentes, que ontem eu mandei para todo mundo. E eu só tenho que agradecer a Deus, né? Porque é bom a gente estar de uma forma ou outra fazendo a vontade do Pai, né? Amém. Então nós agradecemos a irmã, viu? Amém. Por esse estúdio lindo. Eu entrei aqui e fiquei emocionado. Glória a Deus. Eu preguei muito em rádio, era uma rádio muito simples. Uma radinho bem simples mesmo, mas a graça de Deus, ela permanecia ali, né? Na hora que eu entrei aqui, eu vi isso, eu falei, que coisa linda. Deus é contigo, viu? Amém. Estamos aí e vamos prosseguir esse programa, essa programação, em nome de Jesus. Amém, isso mesmo. Então, fico muito contente de saber, né, que nós temos uma pessoa experiente do rádio aqui, com a palavra do Senhor, né? Isso é bom porque às vezes as pessoas ficam muito nervosas com o microfone, com isso, com aquilo. Então hoje o pastor já tá mais tranquilo, vai fluir tudo mais tranquilamente. Quando a gente tá mais em paz, a gente ouve mais o Espírito Santo, né? Então eu tenho certeza que vai ser uma bênção o nosso encontro de hoje, viu, irmãos? Bom, então, pastor, eu sempre peço pro pessoal, né? Começa do começo. Fala onde o senhor nasceu, se a sua família era muito grande, pequena, que tipo foi a infância do senhor, muito trabalho desde cedo, ou o senhor foi uma criança que aproveitou bastante. E chegando um momento aí que mesmo quem nasce em berço cristão, né, chega uma hora que a gente se depara ali com Jesus e fala, opa, é esse aí, né? É verdade, eu nasci aqui em Adamantina, né, em 1970, de uma família cristã. Meus pais, todos cristãos, pois eu nasci aqui em Adamantina, eu e meus irmãos, nós éramos em 8. Aí faleceu uma irmãzinha minha aqui e em 86 nós fomos embora daqui, né? Meu pai trabalhava na Companhia Elétrica Kaiowá há muitos anos
e a cidade ainda pequena, com um monte de filho, ele resolveu ir embora para a cidade grande. E assim nós fizemos, fomos para lá. Eu fui chorando, eu lembro até hoje que eu não queria sair daqui. Eu fui em cima de um caminhão ainda com a mudança e eu fui chorando bastante quilômetros, ainda criança, adolescência, e falei: meu Deus, saí de uma cidade dessa onde eu nasci, tem meus amigos aqui, e fui embora para a cidade grande. E a gente pensa uma coisa, chega lá é tudo diferente, né? Chegando lá, alguns anos depois, bem pouco tempo, acho que uns 5 anos depois, meu pai faleceu. Meu pai faleceu e foi uma morte assim que ninguém esperava, porque ele não estava doente, é um homem de Deus. E um certo dia ele pregou, ele foi pregar na igreja que ele dirigia lá, e aquela noite ele falou: eu estou hoje de uma maneira que parece que é o último culto meu. E assim foi, né? Ele chegou em casa com a minha mãe e eu me recordo bem que foi numa noite assim meio chuvosa. Entrou um rapaz dentro de casa, ele pulou o muro e entrou dentro de casa. Nós não sabemos até hoje como ele entrou, mas meu pai estava sentado na cama lendo a Bíblia, e esse rapaz entrou e abordou ele. E eu estava no outro quarto trancado, né? Eu era casado de novo, minha esposa estava grávida da minha filha, que hoje tem 26 anos. De repente eu escutei um barulho. Como a gente tinha um quadro grandão, tem até hoje esse quadro na minha mãe, um quadro bem grandão da Arca de Noé. Eu imaginei que ele tinha caído no chão e fez aquele barulho, mas não foi. Meu pai, ele segurou o rapaz, tomou a arma dele, o outro veio e atirou no meu pai. E na correria ele soltou, os rapazes foram embora, eu peguei o meu pai, coloquei no carro e fomos para o hospital, achando que a bala tinha entrado dentro da cabeça dele, porque o estrago foi muito sangue nas paredes. Mas Deus, ele é tão justo, né, que ele faz as coisas no tempo dele. E quando eu peguei meu pai, colocamos no carro e levamos para o hospital, na baixada do hospital, lá em Campinas, ele grudou no meu braço e disse assim: Paulinho, não deixa o pai morrer. Se o pai morrer, cuida da mãe para mim. Eu olhei para ele e falei: pai, o senhor não vai morrer com esse tiro. O senhor é um homem de Deus, o senhor ganhou muitas almas para Jesus, o senhor tem vários filhos, nós não vamos aceitar que o senhor morra numa situação dessa, nessa cidade. E Deus me usou e falou para ele: o senhor vai morrer dormindo, o senhor não vai sentir a sua morte. Isso passaram 6 meses que tinha acontecido isso. E um belo dia, como sempre, ele foi para um culto. Naquela noite ele pregou um culto terça-feira, e ele falou para os irmãos: eu estou tão feliz que parece que hoje é o último culto que eu estou aqui. E na real foi mesmo o último culto. Por volta das 2:30 da manhã, ele, dormindo, partiu para o Senhor, sem enfermidade nenhuma, com 51 anos, um homem sadio, trabalhava na Goodyear lá em Americana, perto de Campinas, e se cumpriu o que Deus falou, né? Então, às vezes nós pensamos que as coisas acontecem na nossa vida, nada é por acaso. É verdade mesmo. Gente, todo mundo fala, né? Olha, morreu dormindo, que morte bonita. Aí o pessoal fala assim: não tem morte bonita. Mas, gente, pensa, sem desespero, sem dor, sem aflição, sem enfermidade, né? Como a bondade do Senhor para os seus é insondável. A vida nossa, ela se resume em muitas coisas, né? Talvez você que está me ouvindo aí do outro lado pode pensar: eu estou passando por uma situação difícil. Hoje eu pergunto para muitas pessoas, em pleno século XXI, quem não está passando? Realmente. Quem não passa por luta, por prova? Eu me emociono de falar. Eu sou uma pessoa bastante conhecida, eu tenho bastante amigos em Campinas, São Paulo. Eu sempre estou conversando com pastores, amigos. Todos têm lutas. Todos nós passamos por provações. Porque Deus, ele deixou bem claro que no mundo tereis aflições. É verdade. Então nós passamos todos os dias por aflições. Às vezes as coisas estão tudo tranquila, de repente, do nada, um telefonema que você recebe para acabar com o seu dia, às vezes sua semana, ou às vezes com o seu ano. Mas ele diz também que aqueles que estão no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, ele alcança a misericórdia.
A importância nossa é alcançar a misericórdia de Deus. Eu morei em Campinas quase 30 anos. Achava que uma coisa é totalmente diferente. As pessoas, se pudessem não sair de onde moram, eu sempre pensei isso, se a gente pudesse não sair de onde a gente nasceu, onde nós temos as nossas raízes, que você sai daqui, você larga a sua raiz daqui, ou seja, você corta ela e vai andar para o mundo, e às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, né? Eu passei por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas aflições, e Deus, ele sempre nos sustentou. Porque às vezes você faz uma coisa que você não quer, mas você é obrigado a fazer por causa de alguém, como aconteceu com a gente. Meus irmãos até hoje falam, puxa, por que a gente veio embora? Se a gente tivesse aqui, não teria acontecido isso, nem aquilo. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Hoje eu tenho lá em Campinas, aproximadamente, se for contar do tempo que eu pastorei a igreja lá, eu tenho mais de 1000 pessoas que aceitaram Jesus, que ganhei para Jesus, lutando, ajudando. Esse trabalho que o pastor Miranda está fazendo, eu me recordo muito, às vezes eu me emociono porque é o que eu fazia. E a nossa meta aqui nesse mundo é ganhar alma para Jesus. É verdade. De uma forma ou outra, nós temos que ganhar almas para Jesus. De uma maneira, Deus tem os seus propósitos, seu jeito, sua maneira de usar alguém para você falar de Deus para alguém. Às vezes num ponto de ônibus, às vezes num posto de gasolina, ou às vezes dentro do mercado, numa farmácia, ou numa loja, na rua mesmo, você dizer para as pessoas o que Deus é. E esse mundo que nós estamos vivendo, irmãos, meu Deus, tá complicado. E eu tenho percebido que os crentes, os evangélicos, eles estão meio que acomodados, né? É verdade. Estão se acomodando as suas vidas na fé. Desanimaram, muitos estão desanimando porque está tanto tempo na igreja. Eu sempre costumo dizer que estar na igreja todo dia não quer dizer nada. Você tem que estar com Deus todos os dias. Sim, isso mesmo. Né? Então, como eu passei muitas lutas de todas as maneiras, eu não vou dizer para você que eu nunca pensei em desistir. A gente pensa. Você fala, puxa, eu vou parar com isso porque eu tô fazendo isso, fazendo aquilo, e as coisas tá sempre dessa maneira. E às vezes ela vai só piorando, né? Porque a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Mas ele também disse que o diabo veio roubar, matar e destruir. Então é uma guerra espiritual entre Deus e entre o diabo, o demônio das nossas vidas. E ele tenta de todas as maneiras tirar a nossa paz, o nosso brilho, tenta tirar de mim a vontade de buscar a Deus, de clamar a Deus. Então nós vamos perceber que as pessoas vão estar passando por tanta luta, eles param um pouco, eles deixam um pouco de buscar a Deus, porque a luta é tão grande, e eles pensam, puxa, eu estou tão lutando e nada acontece, né? Mas o importante é você não parar, né? Eu falo bastante do pastor Miranda, porque eu vejo um homem que Deus colocou, porque Deus, ele nos apresenta pessoas, né? É verdade. Então, quando Deus nos apresenta pessoas, a pessoa é diferente, né? Então se torna uma amizade diferente. Porque, puxa, eu tive tanto amigo, você fala, e eu fui atraído por tantos amigos que diziam ser amigo, que diziam, tamo junto. E na hora que você vê, você olha para um lado, olha para o outro, você não tem ninguém, né? Como Jesus foi pregado na cruz do Calvário, ele tinha pessoas perto dele, mas não puderam fazer nada por ele. A situação era tão complicada com Deus que as pessoas não pôde fazer nada, né? E às vezes nós nos encontramos, não vamos nos comparar como Deus, que não tem como se comparar com ele. Sim. Porque você ou eu, nós não daríamos nossa vida por outra pessoa. De jeito como nenhum. ele deu a vida dele pela humanidade. Então, a nossa vida é decorrente, assim. E eu voltando a minha ida para Campinas, eu fiquei lá muitos anos e ali nasceu uma igreja abençoada, onde eu fui pastor por vários anos. Eu fui o pastor presidente da igreja e eu aprendi muito com pessoas, com crianças, que através de
de você ter um povo na sua mão, que nasceu na sua mão, né? E a minha igreja, quando ela nasceu lá em Campinas, ela nasceu dentro de um centro espírita. Eu fui pregar numa cidadezinha lá e lá tinha uma pessoa, e a pessoa terminou o culto, ela me procurou e disse: pastor, o senhor pode fazer uma visita na minha casa? Eu moro em Campinas, nós estamos em outra cidade, mas eu moro em Campinas e eu gostaria muito que o senhor fosse fazer uma visita na minha casa. Eu falei: sim, vamos pegar o endereço e vamos marcar e vamos estar aí sim na sua casa fazendo essa visita. Passou uns 15 dias, ela me procurou de novo pelo telefone e disse para mim: tem como o senhor vir aqui na quinta-feira? Eu não sabia onde era o lugar, não imaginava o que era, também ela não tinha me falado. Eu falei: amém, vamos marcar sim. Marcamos para quinta-feira. E quando eu cheguei no endereço, eu levei um susto, porque era um barracão grande na frente e ela morava numa casa no fundo. E lá no fundo tinha várias casinhas. E aí ela me convidou, a gente entramos dentro da casa. E lá nós começamos uma história que ela começou a contar para mim, a vida, a família totalmente complicada. Tinha os irmãos, acho que 4, 5 irmãos, todos presos. Irmãs que eram prostitutas. A família totalmente assim, desunida. E de parte de famílias, pessoas que morreram na família, consequência de ser assaltante e outras coisas. E aí fizemos lá uma oração, tinha aproximadamente umas 5 pessoas da família. Terminamos a oração, eu li a Bíblia, a gente conversou um pouco. Aí ela disse: o senhor pode voltar quinta-feira que vem? Amém, voltamos na quinta-feira próxima, tinha 12 pessoas. E engraçado que era tudo a família muito grande. Fizemos um culto, foi uma bênção, 2 pessoas aceitaram a Jesus naquela noite. E quando terminou o culto, uma irmã se levantou lá, uma moça lá, que: o senhor não pode voltar quinta-feira que vem? Amém, nós voltamos na quinta-feira que vem, na próxima, tinha 26 pessoas. Oh, glória. Não tinha onde colocar as pessoas na sala da irmã, aí nós fomos para uma área. E aí nasceu, aí eu fui falar com o pastor, que eu tinha um pastor amigo meu, que era pastor Eliezer da cidade de Campinas, fui conversar com ele. Ele disse: olha, eu era presbítero, não, eu já era pastor. Falou: olha, pastor, nós não vamos lá, porque a gente já sabe, já tem o histórico daquele lugar ali e nós não podemos ali, porque o negócio ali é feio. Só que eles não tinham falado para mim o que era. Ele falou: mas veja bem, já que você tá com coragem e Deus tocou no seu coração, você vai. Não se preocupa. E aí eu falei: vou perguntar. No próximo culto eu perguntei para a irmã Cecília. Falei: irmã Cecília, o que é esse barracão aí? Aí ela pegou: então, é isso daí que eu queria falar com o senhor. Vou levar o senhor lá para vir. Aí catou uma chave, a gente desceu uma escada e entramos nesse barracão. Tinha a mesa branca, onde eles faziam o trabalho. E é que falou: aqui é um centro espírita há mais de 35 anos. Meu pai, todos nós fomos apresentados aqui dentro para as entidades. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei: meu Deus, Deus me deu ali dentro uma visão de águia, que você vê o negócio crescer. Eu falei: isso aqui vai crescer. Mas eu não tinha condição de pagar um aluguel. Deus tinha que tocar no coração da mãe da moça para poder ceder o salão, que eles usavam muito pouco para fazer esse trabalho. E eu falei: mas nós vamos orar. E eu comecei com alguns irmãos a fazer umas campanhas e a gente orava. E um dia essa irmã mesmo, ela não era crente, ela me chamou e disse para mim: pastor, se eu fizer um convite para o senhor, porque eu tô vendo que um mês o senhor tá aqui na minha casa, as coisas têm mudado muito. Os meus filhos dentro da cadeia têm aceitado Jesus lá dentro. Minhas filhas aceitaram Jesus, meus netos. E eu tô vendo uma mudança aqui, então eu queria que o senhor olhasse isso aqui. O que dá pra gente fazer para começar a fazer os cultos aqui dentro? Falei: Jesus é bom, né? Um salão muito grande. Nós não tinha nada, não tinha bancos, não tinha microfone, não tinha nada. Só que quando Deus está no controle, Ele prepara tudo em questão de tempo, assim, rápido. Quando eu fui ver, eu já estava com a igreja montada, todos os bancos, e
Deus é tão grande que uma igreja lá perto trocou os bancos dela por cadeiras e almofadas. E os bancos que tinha na igreja eram muito antigos, aqueles bancos grandes, que 2 pessoas não conseguiam carregar. E uma irmãzinha chegou lá e falou: pastor, a minha igreja está trocando os bancos. Eu lembrei do senhor, porque meu filho está vindo aqui, é ex-presidiário, está vindo aqui no culto, e eu estou vendo que vocês ficam tudo em pé. Eu falei: amém, dá o endereço para mim, na rua de cima da igreja. Aí passou um caminhão na rua, eu parei o caminhão, as pessoas vieram instalar as cadeiras novas e já estavam jogando os bancos para a rua. Então quem chegasse ali levava os bancos embora. Eu cheguei e catei 12 bancos grandes e coloquei em cima de um caminhão que eu parei na rua e levei para a igreja começou. E os cultos ali começava às 7h30 e acabava às 11h30 da noite, meia-noite, porque as famílias em volta, é um bairro bem perigoso na cidade de Campinas, eles começaram aí e foi crescendo. Aí de uma foi 2 foi 3, quando eu fui ver eu estava com 7 congregações. Então, e por esse motivo eu passei um tempo muito doente. Entrei em depressão porque aconteceu alguns problemas, eu entreguei o trabalho para uma pessoa, porque uma pessoa doente não pode cuidar da outra. Aí eu me tranquei. E foi aonde tudo começou, né? Entrei numa depressão profunda. Hoje 98% dos pastores que eu conheço, eles sofrem de depressão. E às vezes tem tantas pessoas do seu lado, mas você está sempre sozinho. Eu me lembro que eu fiquei dirigindo essa igreja quase 7 anos. Nunca ninguém chegou em mim e falou: pastor, eu posso orar por você? E minha igreja era uma igreja de pregadores direto de fora, pregadores abençoados, pessoas abençoadas. Era culto praticamente quase todo dia. Então nós nascemos ali uma igreja, muitas pessoas. Ou eu tenho áudio aqui que as pessoas mandam e falam: pastor, se o senhor volta para Campinas, se o senhor não voltar para Campinas, eu preciso abrir uma igreja, porque eu não me acostumo. O senhor ganhou a pessoa para Jesus de uma maneira, e ela se acostumou com a maneira de você servir a Deus. Então eles ficaram tudo perdido. Tem umas que pedem: pelo amor de Deus, volta. Mas tudo que eu fiz até hoje foi pela vontade do Senhor. Amém. Orando, buscando em Deus a resposta, buscando em Deus se vou fazer, se posso ou não. E aí aconteceu. Foi uma coisa assim que a igreja estourou. A igreja ficou muito conhecida na cidade, em todos os lugares, porque era uma bênção. A liderança da igreja que faz os membros, as pessoas, servir a Deus. Ou seja, o pastor que guia as suas ovelhas, as ovelhas são ensinadas pelo Espírito Santo através do pastor, né? Então, aí eu fiquei doente mesmo, emagreci muito, fiquei muito magro, fiquei trancado num quarto muito tempo, não queria ver ninguém, não queria ver minha mãe, não queria ver meus irmãos, não queria ver meus filhos aqui em casa. Eu me tranquei no quarto com ar-condicionado, com tudo montado, não ligava ar, não ligava lâmpada, não acendia nada, o celular não ligava, porque eu entrei mesmo numa depressão profunda. E eu falei: meu Deus, eu vou morrer aqui dentro. Aí você começa lá atrás, tudo que você fez, por tudo que você passou. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E eu, para mim aprender isso, eu tive que passar por muitos problemas, para mim não desistir a caminhada, para mim não parar à beira do caminho, igual aquele cego fez. Ele parou à beira do caminho e ele só clamava, ele só pedia a Deus. Ele ali não queria riqueza, ele não queria bens materiais, ele queria só ver. Mas por que ele clamava? Porque ele estava numa cidade que ele sabia que Jesus ia passar por ali. E eu entendo, como cristão e nascido no berço evangélico, que eu aprendi com meus pais, que quando nós estamos em aflições, nós só temos que clamar. E é a hora mais difícil que nós passamos, de você estar passando por uma luta e você ter que clamar. Puxa, eu estou passando por luta, eu vou ter que clamar a Deus, vou ter que buscar. Se você não tiver uma personalidade cristã de falar: não, eu sirvo um Deus que pode tudo, eu sirvo um Deus que na Bíblia, por onde ele passou, não houve enterro, todos foram ressuscitados, desde Lázaro, que já havia 4 dias que tinha morrido. Quando ele disse: Lázaro, saia para fora, Jesus era o melhor amigo de Lázaro.
Então eu olho muito por essas passagens da Bíblia que Deus ressuscitou. Eu quando prego eu sempre falo, irmãos, na Bíblia não fala lugar nenhum que Deus passou, que tinha um morto, que ele foi enterrado. Jesus sempre ressuscita, tanto os mortos como os nossos sonhos. Amém. Tem pessoas que os sonhos já se apagaram. Pessoas que não têm mais coragem de fazer nada. Tá tão desanimado com a fé, tá tão desanimado com a luta, tão desanimado às vezes com pastores, com igreja, que hoje tá uma vergonha de você ver as coisas que postam no Face. Você fala, meu Deus, o que é isso? Enquanto nós estamos no Brasil podendo pregar, podendo orar, podendo buscar, as pessoas de outros países têm que fazer isso escondido, e quando são descobertos, eles morrem. Ontem eu mostrei para minha esposa ontem à noite. Na China, pegaram uma irmã porque ela estava orando e com um pedaço de pau bateram tanto nela, e ela estava sendo segurada assim por uma policial, toda machucada, os olhos todo arrebentados, porque era cristã. E nós aqui podemos fazer tudo. Você pode pegar a Bíblia agora e sair na rua gritando que ninguém vai te fazer nada. Vai chegar um tempo, e está muito próximo esse tempo, que nós não vamos poder fazer isso. Porque mesmo aqui no Brasil, as pessoas estão lutando lá dentro de Brasília para poder trancar as igrejas, para poder parar, colocar uma pessoa só para poder tomar conta do meio evangélico, do mundo cristão. E agora as pessoas que têm a oportunidade de fazer e não faz, lá na frente, eles vão falar, puxa, eu podia ter feito. E não fizeram nada. Então, a nossa vida, irmã, aqui é trabalhar, cuidar da nossa família e servir a Deus. Não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor. Porque hoje eu trabalho num serviço aqui que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer isso. Nunca imaginei que eu ia trabalhar no trabalho que eu tenho hoje. E alguém fala pra mim, mas por que você tá falando? Porque é o que tinha, né? É o que tinha, e é uma cidade pequena. Não é igual Campinas, que eu entrego um currículo hoje, daqui a pouco já estão me chamando. 2, 3 dias no máximo já me chamam. Então eu fui para Campinas uns 2 meses atrás, eu fiz uma experiência. Eu peguei um currículo meu e passei num lugar e entreguei. Isso numa terça-feira. Quando foi na terça-feira, 2:30 da tarde, me ligaram para fazer uma entrevista na quarta. Eu falei, puxa, que diferença. Então, as pessoas olham, mas o senhor é pastor, tal. Nós somos pastor, mas nós temos uma história, eu tenho um histórico de vida. Pastor sofre, pastor passa por luta também. Pastor é ser humano igual todo mundo, né? E o importante é não perder a fé, independente da situação, né? Aí eu me conhecia, eu dentro de um quarto trancado, conheci minha esposa. E é através de Deus, o Espírito Santo, que ela me tirou dali. Conversando com ela, conversa daqui. E quando a gente começou a conversar, ela já falou pra mim, olha, nós vamos ser amigos, mas não toque em assunto de namoro, de namorado, de casa, que eu não quero saber de nada. Saiu de uma decepção muito grande e ela falou, não quero saber de nada. Eu falei, amém. Aí eu fui no Face, ver quem que era, né? Através de um amigo meu daqui de infância. Eu conheci ela no Face de um amigo meu. Aí eu fui ver. Falei, nossa, que moça bonita. Uma moça bonita dessa não pode estar solteira, sozinha. Eu vou deixar isso pra lá. Comecei a olhar o Face dela e vi uma moça crente. Você olhava o brilho no rosto, você falava, puxa, que coisa, me chamou a atenção, né? Mas eu fui orar. Foi 3 meses orando, jejuando e falando, Senhor, eu quero. Porque eu tinha falado para minha mãe um tempo atrás que eu ia voltar para a cidade que eu nasci, que eu não queria mais ficar lá. Tantas lutas e provas que eu passei ali, eu não queria mais ficar ali. Eu queria vir para cá. Falei, vou tentar minha vida, vou acabar meu resto de vida na cidade que eu nasci. Não sei o que eu vou fazer, não sei como vai ser, mas eu só preciso de uma cunha. O que é a cunha, pastor? Cunha é uma pessoa que te ajuda. Para você entrar numa empresa, se você não tiver alguém lá dentro que te deu um empurrão, você não entra. Eu conheço muitas empresas que são assim. Não, tá aqui porque fulano ajudou, porque, né? Então, e a gente começou. Um dia eu cansei de
de falar, Senhor, eu vou parar, não quero mais não. Tô 3 meses já orando. Aí Deus tocou no coração. Onde ela ia, ela falava para mim, olha, eu tô na farmácia. Olha, eu acabei de chegar da igreja. Olha, eu tô em tal lugar. Eu falei, pô, você não quer nada comigo? Por que fica dando satisfação de vai? Né? Aí Deus falou, o Espírito Santo falou, não, é isso que você queria? E eu começou a trabalhar, né? Até que foi um dia, ela falou assim, olha, eu tô conhecendo alguém. Deu aquele gelo em mim, eu falei, mas o Espírito Santo falou de novo, vai desaparecer essa pessoa. Irmã, a pessoa sumiu. Ela até hoje ela não sabe como o cara sumiu, desapareceu do mapa. Aí eu falei, puxa, sumiu tal, e a gente começou, e eu falei, quando foi final do ano, eu falei pra minha mãe, vamos lá pra Adamantina? Aí como? Eu falei, vamos lá. As irmãs da minha mãe, os irmãos moram tudo aqui. Há muitos anos nasceram aqui, moram tudo aqui. E aí eu falei pra ela, eu tô indo pra Adamantina, eu quero te conhecer pessoalmente, que eu nunca tinha visto ela. E eu não vou voltar sem uma resposta. Catei o carro e vim embora, eu e minha mãe. Chegamos aqui na virada do ano. Eu pedi ela em namoro, fui num churrasco, na passagem do ano, na casa de uma tia dela. Aí ela chegou, conversei com ela, ela sentou comigo. Eu pedi ela em namoro, eu falei, eu não aceito a resposta como não, porque eu sei que Deus está nesse negócio. Ela não falou nem que sim, nem que não. Aí virou o ano, né? Virou o ano. E aí a mãe dela falou, vamos lá pro sítio, tal, o pessoal vai estar lá amanhã e vai ter um churrasco lá e tal. São todos evangélicos. E vamos. Peguei e fui sem conhecer ninguém. Fui de carona. Larguei minha mãe na casa da minha tia, que é a irmã dela, e fui com ela, e hoje minha sogra. E fomos pro sítio. Cheguei lá, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não conheço ninguém. Povo, né? Povo abençoado, mas eu não conhecia eles. Você tá num lugar, você não conhecer ninguém, você sozinho. Uma cidade que você mudou há quase 30 anos, fazia mais de 15 que eu não vim aqui. O Espírito Santo sempre falou, eu tô no controle. E quando foi, no outro dia ela chegou, e aí falou pra mãe dela assim, eu tinha orado aquela madrugada, eu clamei ao Senhor, e coloquei ao Senhor, falei, Senhor, se for da tua vontade, se não for, faz alguma coisa que eu vou embora daqui. Quando foi no outro dia, na hora do almoço, ela veio, eu tava com a mãe dela, os tios dela na casa, ela chegou e falou, engraçado, né? O rapaz me pede um namoro, e vem aqui, eu falei, então, eu pedi você namoro, você não dá resposta nem que sim, nem que não, eu tô com as malas prontas, tô voltando. Falou, quem falou pra você que eu não quero? Lógico que eu aceito. E assim foi, a gente começou a namorar, e 1 ano, namoramos, noivamos, casamos, já estamos 2 anos já aí, e Deus tem dado vitória. Lutas, muitas, prova, não falta, mas Deus, ele tem estado presente em tudo, né? Então, e a nossa vida é assim, né? A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o teu nome enquanto há tempo. Então, para vocês que estão ouvindo a palavra de Deus, ainda mesmo que seja evangélico, cristão, ainda há tempo para tudo. Ainda que você esteja respirando, há tempo para tudo, né? Mesmo que seja seu último suspiro de vida, ainda tem tempo de você poder falar, eu preciso mudar essa situação da minha vida. Eu preciso mudar o ritmo de vida minha com Deus. Porque o segredo tá aí, é você e Deus. Você estando com Deus, as coisas andam. De uma forma ou de outra, ela vai andar. Então Deus, ele tem sempre nos sustentado de uma maneira assim, maravilhosa, né? Eu fico pensando, puxa, eu tô aqui na cidade e Deus abençoou com o pastor Miranda, abrindo esse novo trabalho, que ele teve lá o Apocalipse, estudou o Apocalipse do começo ao fim, foi 8 meses estudando o Apocalipse, descobriu muitas coisas. Ele fala que ele, 62 anos que ele serve a Deus, ele nasceu agora, ele conheceu coisas agora, que está no Apocalipse, que ninguém sabe. E eu descobri tanto, você é pastor, nós somos pastores, mas não sabemos tudo, né? E nem vamos saber, não vamos saber, porque a palavra de Deus, ela é um mistério, você não sabe nada. Eu conversei com ele esses dias, eu falei, pastor, a gente pode viver 100 anos e vamos estar aprendendo coisas novas, porque de eu ver ele, a alegria dele de poder
tá dando esse estudo, e é um estudo que você entra, você viaja dentro dele, dos acontecimentos, você vive a história. Então, quem puder estudar o Apocalipse, meu Deus, é maravilhoso. Tem muitos crentes hoje perdendo tempo, vou dizer perdendo tempo dentro da igreja, porque não lê o Apocalipse. Eles não se aprofundam no que vai acontecer, e é um dos livros mais importantes da Bíblia, porque é o sinal dos tempos, está aqui no Apocalipse, e muitas coisas já estão acontecendo. Olha a China, quantas pessoas morrendo com aquele vírus. Agora estão preocupados que aqui no Brasil já tem 12 casos de pessoas que estavam para lá e veio para cá. Então, se nós não abrir os nossos olhos e tomar cuidado e da nossa salvação, mas a salvação é individual, eu ouço aí direto. Salvação é individual, sim, mas a sua alma e depois vai sofrer, né? Então, as coisas vão acontecendo, o mundo vai caminhando para pior, porque não tem melhor, irmã. Não, já está escrito que só vai ficar mais difícil. Não tem melhor, as pessoas se enganam, estou enganada. Vai acontecer, não vai acontecer. A gente tem que ser realista. Não, tudo vai melhorar, não vai melhorar. O Apocalipse, a Bíblia está dizendo que nos últimos tempos, nos últimos dias, as coisas se apertar, e está se apertando. Tantas coisas acontecendo, brigas entre família. Famílias que não faz uma festa hoje, não pode ir, um não vai, outro não vai, porque não tem mais aquele contato, não tem mais aquela harmonia que tinha, por causa disso, por causa daquilo. As pessoas estão perdidas no tempo, em se perder o tempo, que é tão precioso. Se tem uma das coisas que nós temos de precioso na nossa vida, é o tempo. Se você não aproveitar o tempo que você tem, ele passa. O dia de ontem você nunca mais vai ver. Esquece. O que você tinha que fazer ontem, você fez. Não tem como você voltar para trás. Então, é importante isso, né? Esse dia um amigo meu conversando comigo falou: puxa, pastor, senhor, eu te conheço há tanto tempo e eu sei as suas lutas. O senhor passou já por tantas lutas em todas as áreas da minha vida. Eu passei por luta e continuo passando, mas aprendendo muito. Eu aprendi que você lutar com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com Deus, é totalmente diferente. Eu sempre digo, uma coisa é você estar no deserto, outra coisa é você estar no deserto, mas estar com Deus. Você está em segurança. E eu tenho passado pelo deserto desde quando me conheço por gente. Eu fiz um negócio em Campinas esses dias, a moça da imobiliária falou assim para mim: nossa, seu Paulo, por que as coisas suas é tão difícil? Eu falei: não é só agora, as coisas para mim sempre foram difíceis. Eu venho lutando, eu venho tentando não desistir, eu venho buscando a face do Senhor, de uma maneira ou outra, para não desistir. Eu sei que se desistir, o tombo é muito grande. E tem tombo que você leva que quebra suas pernas espirituais, que você não consegue mais voltar para a origem que você estava. São muitas pessoas que eu conheço que caíram, estão caídas até hoje. Outras porque é por causa disso, por causa daquilo, mas ele não olha que a salvação dele depende dele mesmo para poder subir para o céu. Eu perdi um irmão meu há alguns meses agora. Eu passei por uma enfermidade que eu descobri aqui em Adamantina. Que eu falo, Deus ele faz as coisas e às vezes nós não entendemos, né? Eu vim para Campinas, para Adamantina, me casei, vim para cá e tudo bem, tudo certinho, tudo bonitinho, tal. De repente um dia eu comecei a sentir muita falta de ar. De eu acordar e grudar na grade da janela para tentar pegar ar, que eu não conseguia. E minha esposa: amor, o que está acontecendo? Você tem que ir no médico. E as coisas só foi piorando. Aí foi um dia que eu passei muito mal. Ela falou: você deve estar com pneumonia. Aí eu vim para o hospital, fui medicado, o médico olhou, falou: vai ter que tirar um raio-x. Só que o raio-x que tirou do meu tórax, o médico assustou, porque a hora que ele viu o raio-x, ele falou: meu Deus, você já sabia disso? Eu falei: sabia do quê? Nossa, você tem um problema muito sério no coração, como é que você está vivo?
Ele mostrou para mim e falou: doutor, eu não entendo nada. Ele mostrou para mim e falou: você tá vendo isso aqui? É seu coração. Ele tá muito grande, ele cresceu demais. Vamos fazer uns exames mais aprofundados. Pedi uns exames, eu fui e fiz os exames. Aí quando eu tava fazendo exame aqui na Adamantina, o médico que tá fazendo exame para mim, para levar pro outro, olhou para mim e falou: você nunca tinha percebido isso? Eu falei: não, doutor, de uns dias pra cá que eu comecei. Rapaz, o negócio é sério. Ele já me assustou ali. Aí eu fiquei preocupado. Aí fui no médico que pediu os exames, mostrei para ele, ele olhou para mim, tava eu e minha esposa junto. Ele olhou para mim, foi minha esposa, falou assim, falou um português bem claro, falou: rapaz, você tá ferrado. Seu problema tá muito sério. Aí ele disse para mim: o seu coração ele tá tão fraco que ele não consegue bombear sangue dos órgãos. O que acontece? O sangue bombeava até no começo do coração e voltava e entrava pro pulmão. É onde eu sentia muitas dores nas costas, nos pulmões e falta de ar. Ele falou: isso não tem cura, é uma doença que você não tratou e só agravou o coração, pulmão, o rim, e foi falando e falou: você não pode fazer mais nada. Tanto é que eu não podia varrer a casa, pegar a vassoura e dar 2 varridas no chão, que eu tinha que sentar, tão cansado que eu ficava. E um dia minha esposa foi trabalhar, eu sentei no fundo de casa numa área e fui falar com Deus. Falei: o Senhor não me trouxe aqui para isso. Eu não vim aqui para isso. Porque se essa doença eu já tinha, eu não poderia nem ter casado. Eu não poderia nem ter nada feito, tudo que aconteceu comigo. Agora, com a idade que eu tô, eu vou ficar fazendo o quê? Se o próprio médico disse que eu não presto para mais nada. E fui falar com Deus, e fui clamar com Deus. Aí passou as medicações, eu comecei a tomar a medicação, e os médicos falaram: isso é só uma ajuda, porque não tem cura. Aí eu falei: peraí, eu sirvo um Deus que cura. Eu sirvo um Deus que ele me chamou desde o ventre da minha mãe. Eu não vou permitir, Senhor, eu vou buscar a sua presença, eu vou fazer o que tem que fazer. Como o Senhor curava tantas pessoas e curam pessoas, eu quero ser mais um. E fui. Passou uns 3 dias, o esposo da minha sogra trabalha com obra, e ele me chamou. Acho que conversaram entre minha esposa, minha sogra e ele, e falou: vou chamar o Paulinho. Aí minha esposa só chama, faz um teste. Só que eu não percebi que aquilo que eu tinha passado, Deus já tinha curado. Mas eu precisava fazer algum esforço mesmo, para poder ter certeza. E fui trabalhar com ele. Isso foi em novembro, tô até hoje. Ele fala: rapaz, eu vejo você trabalhar aqui, às vezes com tanto peso, sobe escada, desce escada, e você não sente nada. Deus te curou. E para confirmar, nós fomos num culto aí, Deus usou um irmão lá em cima e apontou o dedo e disse assim para mim: olha, Deus manda te dizer que ele está entrando com a cura na sua vida, na sua saúde. Irmã, eu saí daquele dia, foi um culto, numa sexta-feira, eu saí aquele dia mudado. Não sinto mais canseira, não sinto mais nada. Às vezes minha esposa briga comigo para tomar os remédios, e eu tomo porque ela briga comigo, senão eu não tomava mais. A medicação que é pro coração, tudo. Eu falei: bom, eu vou ir tomando até, né, eu passar pelo médico de novo. Para quem não podia fazer nada, fazer o que eu faço. Então eu creio que Deus, ele entrou com a providência. E como Jeremias, né, eu deixei um versículo aqui. Jeremias, ele diz em 33:3, diz assim: clama a mim e respondei-te-ei e anunciei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aí Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, respondei-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. E ainda nós não sabemos. Deus tem coisa grande para nós que nós não sabemos. Amém. E é difícil a gente entender, porque, pô, se Deus tem coisa grande pra gente, cadê? Só que ele fala: Deus tem coisa grande pra gente que nós ainda não sabemos. Ou seja, nós temos que aprender a esperar em Deus. Aquele que espera, ele alcança. Aquele que clama, Deus ouve. Aquele que bate na porta, ela se abre. Eu já fiz várias provas com Deus, e Deus, ele, todas as vezes, ele tem ouvido.
Ele não tem me desamparado, Ele não tem me desanimado, Ele tem deixado a gente prosseguir, né? Dizendo, meu filho, vai. Ou seja, eu tô te dando a vara, os peixes estão ali. É só você sentar e você pegar. É verdade, às vezes a pessoa fica esperando Deus já vir com o saburá cheio, né? Porque a nossa vida ela é engraçada, irmã Karen. E eu, quando eu estava doente, o meu irmão Marcos ligou para mim, lá de Campinas, numa sexta-feira. Falou, Paulinho, eu não quero ir aí no seu velório, cara. Cuida, a Adamantina é ruim para médico, é ruim para isso. Vem para cá, vem se tratar aqui. Campinas tem os melhores médicos, estão ali. Tem a Unicamp lá. Sim. E eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo. Eu já tinha desanimado. Ou seja, eu já tinha falado para ele, eu vou ficar aqui para morrer. Aí ele falou, não, vem embora pra cá, eu quero que eu vou te buscar e tal, isso numa sexta-feira, mano. Aí, minha mãe, minha irmã que é pastora e meu cunhado que é pastor vieram pra Adamantina pra levar eu, que eu não queria ir, então eles vieram me buscar. Mas não adiantou nada, que eles vieram me buscar e eu não fui com eles. Aí eles voltaram pra Campinas, esse meu irmão conversou com a minha mãe, tudo, e com a minha irmã explicou a minha situação. Na sexta-feira ele me ligou. Falou, Paulinho, eu não quero ir aí para ir no seu velório. Isso na sexta-feira. Quando foi no sábado, eu estava com a minha esposa no sítio. Aí o telefone tocou, ela que atendeu o telefone. Eram as 3h15 mais ou menos da tarde. Era lá de Campinas. Meu cunhado me avisando que esse meu irmão tinha sofrido um acidente. Ele caiu de uma escada de 1,5 metro mais ou menos e bateu a cabeça e deu morte cerebral. Um menino crente que desde criança nunca saiu do berço evangélico, sempre tocava que se você vê ele dedilhar uma guitarra, um violão, não tinha pra ninguém. O cara, ele era tão conhecido que no velório dele não tinha onde pôr gente, tanta gente tinha. E ele falando pra mim que não queria vir aqui para ir no meu velório. Quando foi no dia seguinte, eu tive que viajar para ele ficar na UTI com ele. 6 dias que ele ficou. Ele não voltou mais. E aquilo para mim foi um aprendizado de vida, porque todo mundo falava, pastor, fica tranquila, Deus vai tirar ele dessa. Só que o Espírito Santo falava, ele não vai. Todo mundo falava, fica tranquilo. Não, nós estamos orando, Deus vai tirar ele dessa. Aí Deus não tirou ele dessa, e daí? Aí eu fui questionar com Deus, eu fiquei meio que revoltado. Eu falei, meu Deus, meu irmão tão novo, pensa no cara que era o irmão. Só de ele pensar que você estava precisando de alguma coisa, ele já estava lá. Eu perdi o meu irmão. E eu pensei muito esses meses aqui pra cá, né? E hoje eu falo, puxa, meu irmão faleceu, caiu de uma escada. E hoje eu trabalho com o quê? Escada. E há um mês atrás, mais ou menos, eu caí da escada, de 3 metros de altura. A escada abriu, eu caí em pé. Eu lembrei dele. Agora, segunda-feira, tá 6 metros de altura. Eu pedi pro rapaz segurar a escada, que fui descer, ele virou as costas, a escada rolou. E o rapaz vinha vindo cortando uns pilares de madeira, que a gente ia passar uma parede ali, então tinha que cortar aqueles pilares. Deus é tão bom que ele tava com a máquina na mão, já tinha serrado as outras, ele deixou um só. E foi o pilar que eu segurei na hora que a escada caiu. Se não tem aquele pilar, eu teria me esborrachado lá embaixo. Então eu fico vendo o cuidado de Deus. O homem estava com a serra na mão, a serra elétrica, ela passar em 1 segundo ela corta. Tinha tirado, ou seja, o braço do Senhor foi aquela madeira que estava ali que me segurou. Que a hora que eu fui cair, eu puxei com essa mão e abracei e fiquei pendurado. E a escada ela desceu correndo. Então, a Bíblia diz que há um propósito na nossa vida em tudo que nós fazemos. Enquanto Deus não cumprir na minha vida, na sua vida, na vida dos ouvintes que estão ouvindo, o que tem que ser, mas a gente morre do nada. Todo mundo tem o seu dia. Eu sempre costumo dizer que é uma senha, né? E a nossa senha está na mão do Senhor. Que chama. A hora que Ele chama, Ele não tem como fazer nada. A não ser que Ele queira fazer um milagre, né? Verdade. A gente conhece casos de pessoas que estavam na UTI, mortos, e Deus ressuscitou. Eu tenho dentro da minha família, eu tenho meu neto, ficou 28 dias em coma.
E na porta do hospital, mais de 60 pessoas em reuniões de oração. E pegou uma bactéria, ela subiu o corpo todo e parou aqui no pescocinho dele, se sobe pra mente. Deus não permitiu, Deus colocou a mão aqui e não deixou que essa bactéria subisse. Na noite que os médicos chamou toda a família, ele tinha 10 meses de idade. Ele falou: nós vamos desligar o aparelho hoje à meia-noite. Eu me desesperei, eu entrei dentro da sala e falei: não vai desligar os aparelhos. Aí conversamos com o médico, conversou e vamos esperar até amanhã. Eu saí no domingo à noite e fui pro monte orar. E lá eu tive uma conversa com Deus. Falei: Senhor, meu único neto, é o único filho do meu filho. Nós não planejou isso. Eles se casaram, tudo certinho. Meu menino é uma bênção. O menino sempre foi uma bênção. E eu falei: meu Deus, o que vai ser deles? E fomos orar. Fui pro vale, fui pro monte. Quando foi na segunda-feira, o menino começou a reagir. Hoje tá com 3 aninhos. É uma bênção. Pensa numa criança esperta. A gente fala: é o nosso milagre. Então o milagre, ele vem quando Deus quer. Quando Deus não quer, nós não adianta orar, não adianta clamar. Nós fazemos a nossa parte, mas Deus ele se encaminha de fazer as coisas acontecer. Então são muitos e muitos testemunhos que eu tenho na minha vida. Se a gente ficar aqui, eu fico até tarde, bobear à noite. Já são 8h12. Tá vendo? Olha lá, vai passando, a gente nem vê. E é assim que Deus faz na nossa vida, né? E tem um monte de gente dando bom dia aqui pra gente, ó. A Martinha, minha irmã lá da igreja de Avaré, tá aqui com a gente. Pastor Azevedo da Ágape, a Claudinete, o Floriano, o Gabriel, tudo pessoal aqui dando bom dia pra gente, acompanhando. É isso, pastor, que bênção quando a gente pode olhar, né? Olhar pra trás e falar: o Senhor nunca me deixou, né? Passou isso, passou aquilo outro, mas o Senhor estava ali. E quando eu não andava, ele pegava no colo. Verdade. Né? Carrega, vem aqui, filhão, vamos. Né? Que bênção que o cuidado, o zelo de Deus não passa de nós, né? Então, pastor, o senhor pode deixar se o senhor quiser orar, ou se o senhor quiser deixar uma mensagem para quem está ouvindo. Sim. É uma palavra que Deus tocou em mim, meu coração, é que as pessoas precisam, né, ouvir. É uma palavra simples, objetiva, mas que nos fortalece, que é o Salmo 46. Amém. Né? Que o salmista diz que Deus é o meu refúgio, né? Ele é a minha fortaleza. Então, que você procure se fortalecer em Deus. Às vezes você está do outro lado pensando: mas é fácil você estar falando. O duro é você viver. Irmãos, eu já vivi tudo quanto é coisa na minha vida. Eu já vivi de tudo. Eu já tive grandes influências com pessoas bandidas do PCC, facção criminosa. Eu era obrigado a ter contato com eles na cidade que eu fui. E muitos deles aceitaram Jesus. Eu tenho um amigo meu lá de Campinas que ele aceitou Jesus. Ele era comandante da facção do PCC lá. Ele que dava a ordem para mandar matar. E hoje ele é um servo de Deus. E ele se converteu através de me ver. De ver a pessoa que eu era e o que eu passei, mas eu continuei firme. Então a Bíblia, ela diz que Deus é o nosso refúgio. Ou seja, não tem outro, né? Ele é a nossa fortaleza. Não tem outra fortaleza a não ser a fortaleza que vem do céu, que vem lá de cima. E ele está sempre olhando por nós, né? Então você que está me ouvindo, procure fazer algo com Deus para que Deus honre a sua vida nessa terra. Que eu já pensei em desistir, já pensei em desanimar, já pensei em parar, mas quando a gente pensa, eu falei: puxa aí, eu não me vejo e não consigo ornar no mundo. Eu não me vejo no mundo, não consigo me ver no mundo. Às vezes eu passo, vejo pessoas dentro de um bar, fazendo alguma coisa, e eu não consigo me ver. Ou seja, nós somos chamados, né? Somos chamados para servir a Deus. Então,
pelo conhecimento que eu tenho, pelo conhecimento que eu sou lá na cidade grande de Campinas, eu sou muito conhecido. Cidade muito grande, eu conheço a cidade toda. Eu pregava muito para fora, então você pega muito conhecimento. E eu vejo os pastores amigos, às vezes me ligam, pô, pastor, tá difícil. Mas vamos continuar, meu querido, não desanima não. Não desiste não, o diabo tá aí para tentar tirar nós do foco que é Jesus. Nosso foco é Deus, nosso foco é chegar ao céu. Nosso foco é um dia, e eu falo sempre, eu quero encontrar com meu pai, quero encontrar com meus avós que faleceram firme com Jesus, meu irmão faleceu há poucos meses atrás, novo. Às vezes eu fico pensando, por que foi tão novo? Foi um baque muito grande, mas Deus, ele tem os seus propósitos. Queira na alegria ou na dor, sempre tem um propósito. Então, fique firme com Deus, procure uma igreja, procure alguém, não faça nada que você passou pela sua cabeça sozinho, procure uma orientação, né? Deus deixou os homens na terra para isso. Hoje está tão complicado essa questão que as pessoas parecem que têm medo, né? Pastor, poxa, aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo, e então acaba se complicando. Mas ore a Deus, procure a Deus. A Bíblia diz para você entrar no seu quarto, trancar a sua porta e ali você ter um secreto com Ele, que Ele vai te ouvir. Ele vai porque Ele me ouviu. Glória a Deus. Hoje eu estou aqui nessa cidade e eu sei que foi o propósito de Deus. As coisas estão se encaminhando devagarzinho, mas é propósito de Deus. Quando eu vim para cá, um monte de amigo meu da época, ô Paulinho, que daqui, nós vai fazer isso, vai fazer aquilo, fizeram nada até agora. Ô, você vai vir pregar na minha igreja? Não me convidaram até agora. Eu já estou aqui mais de ano. E eu falo, puxa vida, é tempo. Em Campinas eu corro, porque é tanto lugar para você ir pregar, é de segunda a segunda, de mês a mês. Às vezes você tem que correr das pessoas, porque senão você prega todo dia. Você não tem tempo para você dar uma saída aí. Mas isso é bom, né? O chamado é Deus que dá, não é a gente que quer. E essa rádio aqui, eu vou ser sincero, eu entrei aqui, eu senti a presença de Deus aqui dentro. Glória a Deus. A gente sente que Deus, o Espírito Santo, ele tá aqui dentro desse lugar. Tem uma coisa gostosa que você sente, dá vontade de você, no mesmo tempo de chorar do que de gritar, e agradecer a Deus, né? Pelos benefícios que Deus tem dado por nós, né? E eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer nessa cidade. Através da palavra de Deus, nós estamos aí, tá? Meu nome é Pastor Paulo. Depois, se vocês quiserem, a irmã tem meu WhatsApp. A gente estamos aí, a gente vamos orar, vamos estar em contato, vamos estar junto, ou seja, vamos trabalhar junto para Jesus, né? Amém. Vamos fazer o reino de Deus crescer. Isso. Que é isso que está precisando, né? É verdade. E que ele cresça, que o reino cresça, e é isso que eu espero. Amém. Deus Tava abençoe. falando com uma amiga minha na quarta-feira, eu falei, Ellen, Deus não tá preparando uma placa, Ele tá preparando uma noiva. Sim. A gente tem que parar de vaidade, porque só vai subir noiva, placa vão ficar tudo aqui. Verdade. É só a noiva que sobe. Então, se a gente não for noiva, nós vamos sempre ficar. falo, mano, Karen, se a placa fosse tão importante, Não tomava chuva, não tomava chuva nem sol, ela ficava pro lado de dentro. É verdade. Né? Mas o nosso Deus, ele é o mesmo, né? É o mesmo. Jesus, ele é o mesmo. Os irmãos nossos da China, dos outros países estão Todos sofrendo. os lugares. Então, aí eu tenho amigos meus missionários, pastores missionários que estão em outros países, que às vezes eu converso com eles. Meu Deus, a coisa é mais feia do que a gente imagina. É sim, nós estamos num lugar muito Nós abençoado estamos e a nos gente não acomodados. sabe Uma disso. coisa é você ficar acomodado e a pessoa do outro lado está sofrendo, mas você está acomodado. Para você tá tudo bom. Só que também tem pessoas que não querem ir pro lado de lá, né? Esse dia alguém me disse assim, mas por que tem tantos missionários querendo ir para a África, ir para tal lugar? Eu falei, porque você não vai. Se estão querendo ir para lá, porque estão precisando e necessitado. Mas no Brasil tem tanta gente pensando. Mas no Brasil é um dos lugares que tem mais gente evangélica no mundo. A população evangélica está toda aqui no Brasil. Então, os missionários daqui, irmãos, não estão fazendo quase nada. Então, você ter o nome de missionário e não fazer nada, para que ser missionário? Ter o prazer de dizer missionário. Para que é missionário? Missionário é para levar a missão, atravessar o mundo, largar a família e sofrer, mas não quer ir. Por que o senhor não foi? Eu não fui porque Deus me chamou. O dia que Ele me chamar, eu vou. Então, as coisas de Deus tem que ser por etapa.
Deus me chamar, eu vou. Mas ele não me chamou ainda. Enquanto ele não me chama, eu vou fazendo a obra aqui. Vou fazendo o que eu tenho que fazer, da maneira que tem que ser, mas na presença dele. É verdade. Então que Deus abençoe. Continue esse programa maravilhoso. Vou ficar orando na fila para me chamar de novo. Eu gostei demais. Ah, glória a Deus. Para sentir essa presença tão boa aqui dentro. Amém. E nós vamos juntos aí, conta comigo. Amém. Aí, falei pra minha esposa, você quer ir comigo? Falei, não, amor, nunca fui e tal. E falei, mas a próxima vez, eu sei que vai ter a próxima vez, você vai. Isso mesmo. Ela é uma bênção, minha esposa é uma bênção. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dela. Por eu também não ter desanimado por algumas coisas por causa dela. Amém. Né? É aquela pessoa que às vezes está com um problema pior que o seu. Mas tá lá. Levanta a cabeça. Vamos embora, vamos prosseguir. Deus está na frente, Deus sabe o que faz. Então isso é importante, né? É verdade. Isso é importante. Então, glória a Deus por Deus isso. abençoe vocês. Amém. E conte comigo. Glória a Deus. É a tarefinha de casa de todo mundo que vem aqui é arrumar o próximo. Amém. Nossa agenda tá para março, mas são 52 sábados em um ano, né? Então tem sábado para todo mundo. Olha que bênção. Que bênção. Né? Amém. Graças a Deus. Queridos, obrigada, viu? A todos vocês que ficaram aqui na live com a gente, que estão nos ouvindo pela sintonia do rádio, que estão nos ouvindo aí pelo site. Daqui a pouquinho a gente tem o terceiro bloco. Eu vou me despedir aqui do pastor Paulo. Agradeço, viu, pastor? Quero conhecer a irmã. O senhor traz ela aqui. E a gente vai... Estamos aí, viu, gente? Ó, todo sábado, vocês sabem, tem os testemunhos, tem a palavra. Então nós vamos ouvir um louvor e daqui a pouquinho a gente tá de volta, tá bom?